O Museu Nacional Ferroviário está a ser palco para a exposição Uma Aventura, uma das referências literárias de Portugal, dedicada aos mais jovens e que tem como autoras Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, uma dupla que está a assinalar 42 anos na área da ficção escrita. A exposição está patente até 28 de abril, sendo que a inauguração propriamente dita contou com a presença de João Costa, Ministro da Educação, para além das autoras, que lá está. A ERTS registou alguns dos melhores momentos. Manuel Cabral, presidente do Conselho Diretivo da Fundação Museu Nacional Ferroviário, quis sublinhar a importância dos museus para a educação e para a cidadania, confessando-se orgulhoso pela escolha do MNF como palco para esta exposição. Queria sublinhar também, no cumprimento ao Sr. Ministro, a importância que têm os museus para a educação. Tenho de puxar a brasa à minha sardinha, o Museu Nacional Ferroviário em particular, até porque neste museu conta-se a história de Portugal dos últimos 160 anos, portanto, através do comboio conta-se a história de Portugal, e depois a importância que os museus têm para a educação, para a cidadania. A Unesco tem sublinhado isto, a ligação entre a educação e a cultura, a Carta de Porto Santo, que Portugal é subscritor, evoca ou aponta 38 medidas para a promoção da democracia através da cultura, e é bom sublinhá-lo todos os dias, e se calhar hoje é especial também. Portanto, Sr. Ministro, muito bem-vindo. Por estas razões que estou apenas a resumir. Espero que se sintam bem nesta casa. Só dar esta nota, esta exposição não termina daqui a um mês e alguns dias, sendo hoje inaugurada. Não, vai haver atividades durante a exposição. A Câmara, nós, Museu Nacional Ferroviário, preocupamos-nos, já fizemos, enfim, as atividades, uma boa parte já estão divulgadas, é possível que haja outras, portanto, estejam atentos, sobretudo às escolas e aos municípios mais próximos, estejam atentos ao nosso site, porque vai haver mais atividades para além daquelas que estão divulgadas. Portanto, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos aqueles que se empenham e que visitam esta exposição e a quem a tornou possível. Nelson Mateus, curador da exposição, fez questão de agradecer todo o empenho do município para que este evento pudesse ser uma realidade. A vida inteira todos nós ouvimos falar dos fenómenos do entroncamento e hoje provamos que isto que nós estamos aqui a fazer também não deixa de ser um fenómeno, porque temos aqui 67 capas de livros, 66 para ser mais preciso. Algumas das aventuras acontecem nos Açores, outras na Madeira, outras em Lisboa, outras em Tomar. Nenhuma acontece no entroncamento. Mas foi o entroncamento que teve a coragem e a ousadia de ser o primeiro local a fazer esta exposição. Portanto, só prova que o entroncamento é um local de fenómenos. Eu tenho, ao longo deste processo de levar a cabo esta exposição, seja aqui no museu, seja na gráfica com que trabalhei, seja com os editores, eu percebo a emoção das pessoas destes 42 anos de obra literária, porque há muitos que marcaram os livros mais atuais, há outros que marcam os livros mais recentes. A verdade é que esta exposição, ou melhor, esta coleção, não é alheia a ninguém. Toda a gente sente alguma coisa quando se fala deste fenómeno que é a coleção Uma Aventura. Com esta exposição, pretendo fazer uma homenagem à coleção transversal a várias gerações, conquistar novos leitores, apelar aos hábitos de leitura e à criatividade, apelar à participação do prémio Uma Aventura Literária, que é um prémio que é atribuído todos os anos e que julgo que seja entregue na Feira do Livro, em que os melhores textos, os melhores desenhos são incluídos em novas edições. Portanto, estejam atentos ao prémio Uma Aventura Literária, porque qualquer um de vós pode fazer parte deste prémio. Agora a voz às autoras, Isabel Alçada, que elogiou o papel de Nelson Mateus, curador da exposição. É para nós uma alegria ver concretizado este sonho do Nelson. O Nelson Mateus resolveu organizar uma exposição com base no nosso trabalho de escrita. Não é evidente a organização de uma exposição desta natureza e nós ficamos muito felizes por poder estar aqui a assistir à inauguração da exposição neste museu ferroviário, Museu Nacional Ferroviário. Quanto ao nosso trabalho de escrita, o Nelson apresentou tão bem que eu me abstenho de dizer mais.
Aliás, a exposição fala por si. Por sua vez, Ana Maria Magalhães não escondeu a emoção pela exposição dedicada a 4 dezenas de anos de trabalho literário. Isto é uma emoção imensa, como podem imaginar, são 42 anos de trabalho intenso e com momentos muito fortes, como foi, por exemplo, a ida à Amazónia, mas também a nossa viagem de comboio, para fazermos a aventura no comboio. Depois a nossa aventura, as duas no comboio, para fazer a aventura no comboio, tivemos autorização de fazer uma coisa que é absolutamente proibida, ir falar com o maquinista, estando o comboio em andamento, não é? Portanto, que tinha sido nosso leitor em pequeno e que sem nunca desviar os olhos da linha, não é? E do que estava a fazer, nos foi contando coisas interessantíssimas e nos dando dicas que foram preciosíssimas para escrevermos a história. Hilda Joaquim, vice-presidente da Câmara do Entroncamento, não perdeu a oportunidade para destacar o impacto positivo do Museu Nacional Ferroviário no panorama cultural do concelho, da região e até mesmo à escala nacional. Os principais agradecimentos vão para 2 grupos. Primeiro, as autoras e o editor, que já foi aqui também reconhecido. E depois aqueles meninos que estão lá ao fundo, estão fartos se calhar de ouvir discursos, mas isto é uma exposição fundamental que liga quem cria, quem trabalha, quem publica com o seu público e que nos leva também a realçar a importância de chegarmos aos jovens, a realçar a importância deles terem vontade de ler um livro. Há outro aspecto que eu quero realçar nestas obras. De facto, os intervenientes não envelhecem, os animais não envelhecem, mas o que a mim me fascina mais é que o texto também mantém toda a juventude, toda a jovialidade, toda a irreverência de 2 pessoas que são de facto magníficas na escrita e cuja capacidade e cujo intelecto também nos demonstram que não envelheceram. Muito obrigada por essa capacidade. Frederico Francisco, secretário de Estado das Infraestruturas, foi outra das presenças na inauguração e quis assinalar a feliz ideia de colocar a exposição no Museu Nacional Ferroviário, ideia que permite 2 objetivos, como colocar as pessoas a andar mais de comboio e ainda a ler mais. Vou só assinalar a feliz ideia de colocar esta exposição neste local e neste museu. Porque ela permite, a ideia de colocar aqui esta exposição permite juntar 2 objetivos que vão no sentido de criar uma sociedade melhor. Um mais prioritário para mim, outro mais prioritário para o Serviço de Educação. O primeiro é pôr as pessoas a andar mais de comboio, o segundo é pôr as pessoas a ler mais. E assim podemos, para os jovens, para as crianças, que pelo que vejo cada vez mais vêm visitar este museu e tomam contacto com aquilo que é o mundo ferroviário e veem os comboios em exposição, conhecem a história do caminho de ferro em Portugal, que é uma história que, como no resto da Europa e noutros países, se confunde com a própria história de Portugal. O caminho de ferro em Portugal começa em 1856 e a partir daí a história do país está ligada à história do caminho de ferro, nos seus avanços, nos seus recuos. E colocarmos aqui uma exposição alusiva a uma série de livros que foi a introdução à leitura de tantas crianças e tantos jovens, acho que é mesmo uma feliz iniciativa e, portanto, quando recebi o convite para vir à inauguração desta exposição, não podia deixar de o aceitar. João Costa, Ministro da Educação, fechou o período de intervenções e disse que esta exposição celebra a leitura. Queria deixar algumas palavras relativamente simples sobre o que estarmos aqui simboliza. Simboliza, por um lado, e eu diria ao meu querido colega de governo e amigo, que as nossas prioridades, se calhar, estão mais alinhadas, porque quando as pessoas andam de comboio conseguem ler, quando é o melhor meio de transporte para ler. O autocarro balança muito, no carro estão a conduzir, no avião, se forem como eu, adormecem, que eu tenho aquela coisa que assim que entro num avião adormeço. Portanto, o comboio é um grande fomento da atividade leitora. E estes livros e este trabalho, isto que a Ana Maria Magalhães e a Isabel Alçada nos oferecem há tantos anos,
é de facto uma transformação na relação com a leitura. Porque aquilo que elas perceberam na altura foi algo que às vezes ainda demora a fazer perceber. É que ninguém se torna leitor se não tiver na infância a experiência de ler aquilo que gosta, de ler aquilo que o desafia e ter uma experiência fundamental, que é ler o livro até ao fim. Quem não consegue ler o livro até ao fim não se torna leitor. E ler uma aventura é querer ler como é que acaba. Desde o primeiro momento nós queremos saber como é que acaba, como é que eles vão sair desta atrapalhada em que se meteram. E, portanto, este fomento do ler até ao fim, do gostar de ler aquilo que eu quiser, é um grande precursor de depois, mais tarde, eu dar saltos qualitativos na leitura e ler com mais complexidade, ler com mais profundidade, ler às vezes aquilo que me é recomendado e que não seria a primeira coisa que eu leria, sem passar por esta experiência aventureira de ler aquilo que eu quiser, eu nunca vou chegar lá.